Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre faço, peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E peço também que vocês hype o vídeo. Hype o vídeo para que o vídeo tenha mais engajamento possível. Então, não esqueça, hype o vídeo aí para a gente alcançar mais rubro-negros com certeza. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, Flamengo foi a Fortaleza ontem e enfrentou o Ceará. Enfrentou e empatou com o Ceará por 1-1 em partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro, mais uma vez, assim como em partida em praticamente todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, foi partícipe do maior público da rodada, com quase 58 mil torcedores presentes na Arena Castelão. Agora falaremos um pouco da partida, empate com sabor de derrota, da qual nós tivemos presentes em loco lá na Arena Castelão, presenciando Ceará 1, Flamengo 1. O que realmente vimos, meus amigos, foi um Flamengo que entrou para a partida dominante, controlando o jogo no primeiro tempo, empurrando o Ceará para dentro do seu próprio gol. Em verdade, o Flamengo jogou o primeiro tempo todo dentro do campo do Ceará. Vimos a partida de um time só, dono das ações, mas que tem um erro crasso. Não é letal, não sabe matar o jogo e torná-lo fácil no segundo tempo. Chamou-nos a atenção o desempenho do novo contratado Samuel Lino, que diferentemente da quinta-feira do Maracanã contra o Atlético, na partida na qual nós perdemos por 1-0, mostrou-se ontem diante do Ceará um jogador sem confiança no 1 contra 1, mesmo com a marcação dobrada, mas ele teve muita oportunidade de ir de 1 contra 1 e não fez em nenhum momento, né? Chamou muito nossa atenção. Vimos o Emerson Royal na lateral direita como titular, esteve bem na partida, um pouco com receio de avançar, né, de progredir ali pela lateral, mas a impressão que dá é que quando tiver a parte física mais aprimorada, vai voar no Flamengo. Vimos uma Arrascaeta, estou ainda falando no primeiro tempo, né? Vimos uma Arrascaeta bem positivo, bem preponderante, buscando o jogo, penetrando bem e sendo muito caçado pela defesa e pelo meio-campo do Ceará. A Arrascaeta estava muito bem no primeiro tempo. E como sempre estamos vindo com a defesa, pela altura do primeiro tempo ainda, o zagueiro Léo Ortiz, em grande passe de trivela, achou a cabeça de Gonzalo Plata dentro da área, que servindo também de cabeça ao Arrascaeta, o uruguaio colocou a bola para dentro do gol, fazendo 1-0 e assim terminando o primeiro tempo. Um placar justíssimo no primeiro tempo. Se teve um time que mereceu ganhar a partida no primeiro tempo, esse time foi o Flamengo. A vitória no primeiro tempo eu achei que ficou até pouco pelo volume de jogo que o Flamengo apresentou no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e aí veio o problema. A Arrascaeta saiu sentindo um incômodo no músculo posterior da coxa, dando lugar ao espanhol Saúl, que inexplicavelmente, no meu ponto de vista, não se posicionou no meio, no lugar de Arrascaeta, e sim jogando aberto pela direita. Sinceramente, não entendi esse posicionamento do Saúl no segundo tempo. Não sei o que é que o Felipe Luiz queria com isso. O Flamengo não voltou bem para a etapa final. Não controlou o jogo em nenhum momento e com isso chamou o Ceará para cima. Ceará que terminou empatando o jogo com Pedro Raul numa falha de Rossi, que indeciso não saiu do gol em cobrança de escanteio. Flamengo 1, Ceará 1. Esse foi o placar final. O comportamento no time no segundo tempo decepcionou a torcida, vislumbrando a decisão de quarta-feira próxima contra o Atlético Mineiro, que fez o dever de casa, ganhou o Bragantino e ainda
criou ainda mais motivação para jogar contra o Flamengo na quarta-feira na Arena Galo Cego. O resultado da partida para o campeonato foi de prejuízo, pois o Cruzeiro venceu o Botafogo no Engenhão e diminuiu 2 pontos em relação ao Flamengo. Mesmo estando agora empatado com o Flamengo em número de pontos, o Flamengo continua líder do campeonato por conta tanto do saldo de gols como também por ter um jogo a menos. Em relação ao Palmeiras, nada mudou. Continuamos com a vantagem de 4 pontos, com um jogo a mais que o Palmeiras, até porque o Palmeiras empatou em 2-2 com o Vitória, olha, com mais um pênalti mandrake, o gol do empate do Palmeiras, né? Outro prejuízo da partida, Jorginho tomou o 3º cartão amarelo diante do Ceará e está fora da partida do próximo sábado contra o Mirassol no Maracanã. Arrascaeta deixou o campo no segundo tempo, no intervalo, né? Deixou o campo no intervalo, sentindo o músculo posterior da coxa direita. Fará exame de imagem hoje, segunda-feira, para detectar a gravidade da lesão. Apesar disso, o atleta falou em entrevista coletiva no final da partida, dizendo que estará na decisão contra o Atlético, entendendo não ser grave o incômodo que sentiu. Vamos acreditar que Arrascaeta, conhecendo o corpo que tem, o físico que tem, pode ser que ele tenha certeza que não tenha sido grave aquele incômodo que sentiu. Vamos só torcer, né? Diante do Atlético Mineiro na quarta-feira, o Flamengo já tem certo os retornos de Luiz Araújo, Pedro e o Wallace. Luiz Araújo, que foi poupado para controle de carga, e Pedro e o Wallace, que cumpriram suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. O elenco rubro-negro chegou ao Rio de Janeiro voltando de Fortaleza por volta das 2 da manhã dessa segunda-feira, né? Se reapresentando hoje ainda, daqui a pouquinho, às 15h30 no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a decisão contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, lá na Arena Galo Cego, em Belo Horizonte. Hoje, antes do treinamento às 15h30, o Flamengo vai realizar às 14h30 a entrevista coletiva de apresentação do seu último contratado anunciado, que é o colombiano Jorge Carrascal. Falará para a imprensa e para youtubers lá no CT Ninho do Urubu a partir das 14h30. Outro problema, o atacante Samuel Lino desembarcou no Rio de Janeiro nessa madrugada, mancando na perna direita. Flamengo oficialmente não informou nenhum problema com o atleta. Aguardamos as próximas horas para ver como se vai se desenhar esse quadro do Samuel Lino. Uma realidade, né, pessoal? Nossa defesa, que vinha sendo o destaque do time, tanto na parte ofensiva, principalmente na defensiva, por tomar poucos gols, já toma gol pelo 2º jogo consecutivo, né? Preocupante, porque vamos para uma decisão na quarta-feira contra o Atlético, onde não podemos tomar gols. Essa é uma preocupação. O que vimos ontem diante do Ceará nos deixou, principalmente no segundo tempo, nos deixou deverasmente preocupado para a partida da próxima quarta-feira. O Flamengo abriu a venda dos ingressos para as próximas 3 partidas do clube no Maracanã: contra Mirassol dia 9, contra Vitória dia 25 e contra Grêmio dia 31. Então o Flamengo, depois de enfrentar o Ceará, enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira, depois pega o Mirassol, depois pega o Internacional na estreia das oitavas da Libertadores, depois vai a Porto Alegre enfrentar de novo o Inter, agora pelo Brasileiro, depois enfrenta o Inter novamente pela Libertadores, e aí joga com Vitória e Grêmio sucessivamente. Arrascaeta, com o gol marcado ontem diante do Ceará, chegou a 87 gols marcados com a camisa do Flamengo, confirmando ainda mais ser ele o 2º estrangeiro com mais gols marcados com o manto sagrado. São 87. O primeiro estrangeiro colocado que mais fez gols com a camisa do Flamengo é o Doval, que tem 94 gols. Então o Arrascaeta está a 7 gols de fazer história no Flamengo, ultrapassar Doval, que até então era o estrangeiro com mais gols marcados vestindo a camisa do Mengão. Jorge Carrascal, que será apresentado oficialmente pelo Flamengo
Flamengo hoje em entrevista coletiva às 14h30 no CT de Urubu. Vejam os números de Jorge Carrascal disputando a Liga Russa lá, tanto pelo CSKA, onde ele chegou primeiro, depois pelo Dinamo de Moscou. Ele jogou 86 partidas, sendo dessas 65 como titular, marcou 14 gols, deu 10 assistências, participou de 24 participações em gol, criou 22 grandes chances para seus companheiros, 122 passes decisivos, 164 dribles certos, 141 desarmes e teve a nota SofaScore de quem são esses dados estatísticos em 7,15. Então, são números muito bons. Espero que eles repita aqui no Flamengo, principalmente quando jogar ali vestindo o manto sagrado rubro-negro. Meus amigos, a expectativa só aumenta. A gente deixar de acreditar no Flamengo quarta-feira nunca vai acontecer isso, vamos acreditar sempre, mas entendemos que será muito difícil, mas impossível não é. Então vamos a quarta-feira a Belo Horizonte buscar essa classificação, né? Se Deus quiser ela vai vir e a gente vai avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui, tchau.